Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal e hoje iremos dar continuidade às aulas do edital do concurso de Palhano. Muito obrigada pela sua companhia, eu sou Neide Miranda. Para darmos início aos direitos e deveres individuais e coletivos do artigo 5º. O artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta lei. Perante a lei, não há distinção entre homens e mulheres. Todos os dois têm que cumprir a lei. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. As pessoas não são obrigadas a fazer coisas que não estão na lei. 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, as pessoas podem se manifestar, dizer seus pensamentos e contra alguma coisa, mas não pode ser anonimato, tem que ser de uma forma que seja identificada aquela pessoa. O 5º é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou imagem. Então se uma pessoa está sendo acusada, ela tem direito à resposta, né? E se acaso for condenada, também tem que ser pago danos materiais, moral ou até mesmo da imagem. 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, nós vivemos num país laico, onde não temos a liberdade de crença, de religião garantida. 7. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internações coletivas. Então, pessoal, isso significa que pode haver líderes religiosos a locais como hospitais, presídios e quartéis. O objetivo é de assegurar o exercício da fé, o conforto espiritual de pessoas internadas ou confinadas. 8º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar por eximir-se da obrigação legal a todas imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. É estabelecido o direito à escusa de consciência, equilibrado a liberdades individuais com os deveres de cidadania. Existe uma proteção que ninguém perde os direitos civis ou políticos por ter uma religião, ou ser ateu, ou ter uma convicção política ou filosófica. A escusa de consciência é o Estado que exige que você cumpra deveres legais aplicados a todos, como alistamento militar. O limite, se você invoca a religião ou crença para se recusar a cumprir esse dever, mas também se recusa a cumprir uma alternativa legal oferecida pelo Estado, aí sim, você pode perder o direito como os direitos políticos. Se acaso o governo, o Estado disser que você deve pagar uma multa ou cumprir alguns deveres, aí a pessoa precisa também cumprir. 9. É livre a expressão de atividades intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Então, é a chamada livre expressão, né? 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem de pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
Aqui pode acontecer alguém gravar um vídeo com pessoas e postar sem autorização. Essa lei, ela possui assim tudo que acontece, pode acontecer eventual nas nossas vidas e que existe uma lei para nos proteger. Só que elas são 79 leis. E eu não vou ler todas, eu vou ler até a 19, que é das mais cobradas em concurso, tá bom, pessoal? Porque são muitas as leis, muitas as situações diferentes que podem ocorrer. Então, chega até o limite da 19 para poder fazer questões para concurso. A 11ª, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então é o que a gente consegue ver, né? Algumas invasões, mas sempre às 6 da manhã, porque é a hora que pode invadir uma casa, também por determinação judicial. E acaso for de dia, não pode, sendo que o morador consinta a entrada na casa, flagrante delito ou um desastre natural. Aí sim podemos entrar nessa casa para poder prestar socorro às pessoas. 13º é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, nós podemos exercer qualquer tipo de trabalho, ofício, profissional, sendo que a lei permita, né? 14. É assegurado a todos o acesso à informação e o resguardo, o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício da profissão. Pessoal, então, esse direito se trata de um dos direitos fundamentais mais importantes para a liberdade de expressão e a democracia do Brasil. O dispositivo protege duas garantias centrais: acesso à informação, que garante que qualquer cidadão tem o direito de buscar, pesquisar, receber informação sem censura ou barreiras estatais. Na prática, isso permite o controle social e a fiscalização da administração pública. E o sigilo da fonte garante que o profissional, como jornalista, investigadores, médicos ou advogados, não sejam obrigados a revelar a identidade da pessoa que lhe forneceu informação. Este sigilo serve para proteger a integridade da fonte e garantir que a sociedade continue sendo informada sobre temas de interesse público. E também é importante saber que o direito de acesso à informação de sigilo não são absolutas e podem ser limitadas perante a lei. Então, a Constituição, ela proíbe o anonimato, que a gente já viu um pouco atrás no inciso 4º, o que significa que o profissional que divulga as informações, ele assume total responsabilidade legal. 15. É livre alocação no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Isso significa somente em termos de paz, entrar e sair do território nacional. Porém, se ocorrer alguma guerra, aí a lei pode modificar. 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, se algum dia as pessoas quiserem protestar alguma coisa sobre o governo ou qualquer outra situação, elas devem fazer isso por maneiras pacíficas, né? Às vezes, algumas pessoas que perdem seus parentes, elas fazem barreiras nas estradas para assim protestar também, estão fazendo com que sejam sem armas,
é aberta ao público, então isso é permitido. 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Então, essa lei protege o direito do indivíduo de se unir em grupos, como sindicatos ou partidos políticos, garantindo, assim, a livre iniciativa de pluralidade da sociedade. 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independentes de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, pessoal, a criação de associações nos termos da lei de cooperativas não depende da licença prévia ou registro autorizado do Estado. A aquisição de penalidade jurídica ocorre na forma da lei civil e é vedada a interferência estatal. O Estado não pode intervir na gestão interna, nas decisões administrativas ou no funcionamento regular delas. E, por fim, o 19, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgamento. Por fim, a respeito do 18, é o mesmo assunto, né? Que pode haver cooperativas e que nenhuma autoridade administrativa, como delegados ou prefeitos, podem fechar ou suspender uma associação por conta própria. E para finalizar, entenda o artigo mais cobrado de todos, que é o 5º, né? Direitos e deveres individuais. Eu particularmente não acho muito difícil ele, acho fácil. Então, todas as pessoas são iguais perante a lei, sem diferença de cor, raça, sexo, religião, e os direitos básicos são a vida, liberdade, segurança, propriedade, liberdade de expressão, pensamentos, religião, não pode ser torturado, preso sem ordem, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão a lei exija, direito à defesa, contraditório e recurso, e a lei não pode prejudicar direitos adquiridos, ato perfeito ou coisa julgada. Lembrando que essa Constituição não serve só para nós brasileiros. Os estrangeiros que vivem aqui também devem seguir todas essas leis da Constituição brasileira. Então é isso, pessoal. Finalizamos mais uma aula. Eu agradeço muitíssimo a companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, um comentário ou se inscreve no canal para apoiar. O canal é novo. E muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.